Sexto capítulo: A paz que está mais além. É muito importante que pratiquemos o Dhamma. Se não praticarmos, então todo o nosso conhecimento será somente um conhecimento superficial, a sua cobertura externa somente. É como se tivéssemos um certo tipo de fruta, mas que ainda não a tivéssemos experimentado. Apesar de termos essa fruta nas nossas mãos, ela não nos traz nenhum benefício. Somente comendo a fruta é que podemos realmente conhecer o seu sabor. O Buda não louvava aqueles que simplesmente acreditavam nos outros. Ele louvava a pessoa que tinha o conhecimento interiorizado. O mesmo que com a fruta. Se nós já tivermos provado, não precisaremos perguntar a ninguém mais se ela é doce ou azeda. Os nossos problemas estão solucionados. Por que estão resolvidos? Porque vemos de acordo com a verdade. Aquele que compreendeu o Dhamma é como aquele que percebeu a doçura ou acidez da fruta. Todas as dúvidas terminam neste momento. Quando falamos sobre o Dhamma, embora possamos falar muito, usualmente, isso pode ser resumido em 4 coisas. Elas são simplesmente entender o sofrimento, entender a causa do sofrimento, entender o fim do sofrimento e entender o caminho da prática que conduz ao fim do sofrimento. Isso é tudo. Tudo o que experimentamos até agora no caminho da prática se resume nessas 4 coisas. Quando entendermos essas coisas, os nossos problemas terminam. De onde surgem essas 4 coisas? Elas surgem justamente deste corpo e desta mente, de nenhum outro lugar. Então, por que o Dhamma do Buda é tão amplo e extenso? Ele é assim de forma a explicar essas coisas de uma maneira mais detalhada, para ajudar-nos a vê-las. Quando o Siddhartha Gautama nasceu neste mundo, antes que ele enxergasse o Dhamma, ele era uma pessoa comum como qualquer um de nós. Quando ele entendeu o que era para ser entendido, isto é, a verdade do sofrimento, a causa, o fim e o caminho que conduz ao fim, ele compreendeu o Dhamma e se tornou um Buda perfeitamente iluminado. Quando nós compreendemos o Dhamma, em qualquer lugar que sentemos, entenderemos o Dhamma. Em qualquer lugar que estejamos, ouviremos os ensinamentos do Buda. Quando nós compreendemos o Dhamma, o Buda está dentro da nossa mente. O Dhamma está dentro da nossa mente e a prática que conduz à sabedoria está dentro da nossa mente. Ter o Buda, o Dhamma e a Sangha dentro da nossa mente significa que, boas ou más, saberemos claramente por nós mesmos a verdadeira natureza das nossas ações. Foi assim que o Buda descartou as opiniões mundanas. Ele descartou os elogios e as críticas. Quando as pessoas o elogiavam ou criticavam, ele simplesmente aceitava ambos pelo que eram. Essas 2 coisas são simplesmente condições mundanas. Assim ele não se abalava com elas. Por que não? Porque ele conhecia o sofrimento. Ele sabia que se acreditasse nesse elogio ou crítica, estes lhe causariam sofrimento. Quando o sofrimento surge, ele nos agita, nos sentimos perturbados. Qual é a causa desse sofrimento? É porque não conhecemos a verdade. Essa é a causa. Quando a causa está presente, então o sofrimento surge. Uma vez que surge, nós não sabemos como pará-lo. Quanto mais tentarmos pará-lo, mais intenso ele fica. Nós dizemos, não me critique, ou não ponha a culpa em mim. Ao tentar pará-lo dessa forma, o sofrimento fica realmente mais intenso, e ele não irá parar. Portanto, o Buda ensinou que o caminho que conduz ao fim do sofrimento é fazer surgir o Dhamma como uma realidade dentro das nossas mentes. Nos tornamos alguém que testemunha o Dhamma por si mesmo. Se alguém diz que somos bons, nós não nos perdemos nisso. Eles dizem que não somos bons e nós não nos esquecemos de nós mesmos.
Dessa forma, podemos nos libertar. Bem e mal são apenas damas mundanos. Eles são apenas estados da mente. Se os seguimos, a nossa mente se transforma no mundo. Nós ficamos tateando no escuro e não sabemos onde está a saída. Se é assim, então ainda não temos controle sobre nós mesmos. Tentamos derrotar os outros, mas agindo assim apenas derrotamos a nós mesmos. Porém, se temos controle sobre nós mesmos, então temos controle sobre tudo, sobre todas as formações mentais, visões, sons, aromas, sabores e sensações corporais. Agora estou falando de coisas externas, elas são assim, mas o exterior também está refletido internamente. Algumas pessoas apenas conhecem o exterior, elas não conhecem o interior. Como quando dizemos para ver o corpo no corpo, ver o corpo exterior não é suficiente, precisamos conhecer o corpo dentro do corpo. Então, tendo investigado a mente, devemos conhecer a mente dentro da mente. Por que devemos investigar o corpo? O que é esse corpo no corpo? Quando falamos conhecer a mente, o que é essa mente? Se não conhecermos a mente, então não conheceremos as coisas dentro da mente. É ser alguém que não conhece o sofrimento, não conhece a causa, não conhece o fim e não conhece o caminho. As coisas que deveriam ajudar a extinguir o sofrimento não funcionam, porque nós somos distraídos pelas coisas que o agravam. É como se tivéssemos uma coceira na cabeça e coçássemos a perna. Se é a nossa cabeça que está coçando, então obviamente não vamos obter muito alívio. Da mesma forma, quando o sofrimento surge, não sabemos como lidar com ele. Não conhecemos a prática que conduz ao fim do sofrimento. Por exemplo, vejam o corpo. Este corpo que cada um de nós trouxe a esta reunião. Se somente vimos a forma do corpo, não há como escapar do sofrimento. Por que não? Porque ainda não enxergamos o interior do corpo. Somente vemos o exterior. Somente o vemos como algo belo, que possui substância. O Buda disse que somente isso não é o suficiente. Nós vemos o exterior com os nossos olhos. Uma criança pode vê-lo, animais podem vê-lo. Não é difícil. O exterior do corpo pode ser visto com facilidade, mas ao vê-lo nos prendemos a ele. Não conhecemos a verdade a seu respeito. Ao vê-lo, nós o agarramos e ele nos morde. Portanto, devemos investigar o corpo dentro do corpo. Não importa o que exista no corpo, vá em frente e olhe. Se virmos somente o exterior, não estará nítido. Vemos cabelos, unhas e assim por diante, e elas são apenas coisas belas que nos atraem. Por isso o Buda nos ensinou a olhar para dentro do corpo, para ver o corpo dentro do corpo. O que é o corpo? Olhem para dentro atentamente. Veremos muitas coisas ali que nos surpreenderão, porque apesar de estarem dentro de nós, nós nunca as vimos. Para qualquer lugar que caminhemos, nós vamos carregá-las conosco. Sentados em um carro, nós vamos levá-las conosco, mas mesmo assim não as conhecemos. É como quando visitamos alguns parentes e eles nos dão um presente. Nós o pegamos e colocamos na nossa mala e depois saímos sem abri-lo para ver o que é. Quando finalmente o abrimos, está cheio de cobras venenosas. O nosso corpo é igual. Se virmos somente a sua casca, diremos que ele é agradável e bonito. Nós nos esquecemos que é impermanente e insatisfatório e não eu. Se olharmos dentro desse corpo, veremos que ele é realmente repulsivo. Se virmos de acordo com a realidade, sem tentar disfarçar as coisas, veremos que ele é realmente patético e cansativo. O desapego irá surgir. Essa sensação de desinteresse não quer dizer que sintamos aversão pelo mundo ou algo parecido. É simplesmente a nossa mente sendo limpa, a nossa mente se soltando dele. Vemos as coisas como elas são por natureza. Não importa como queiramos que sejam, elas serão do seu próprio jeito. Quer riamos ou choremos, elas são simplesmente como são.
As coisas que são instáveis. As coisas que são feias. Portanto, o Buda disse que quando experimentamos visões, sons, sabores, aromas, sensações corporais ou estados mentais, deveríamos libertá-los. Quando o ouvido ouve um som, deixe-o ir. Quando o nariz cheira um aroma, deixe-o ir. Quando as sensações corporais surgem, solte-se do gostar ou não gostar que vem em seguida. Deixe que retornem para onde vieram. O mesmo para os estados mentais. Todas essas coisas, deixe que elas sigam o seu caminho. Isso é o conhecimento. Quer seja felicidade ou infelicidade, é a mesma coisa. A isso se chama meditação. Meditação significa pacificar a mente de forma que a sabedoria possa surgir. Isso exige que pratiquemos com o corpo e a mente de forma a ver e conhecer as impressões sensuais da forma, do som, do sabor, do toque e das formações mentais. Colocando de modo resumido, é somente uma questão de felicidade e infelicidade. A felicidade é uma sensação agradável na mente, a infelicidade justamente a sensação desagradável. O Buda ensinou a separar essa felicidade e infelicidade na mente. A mente é aquela que sabe. A sensação é a característica da felicidade ou infelicidade, gostar ou não gostar. Quando a mente se entrega a essas coisas, dizemos que ela se apega ou assume que essa felicidade ou infelicidade merecem ser guardadas. Esse apego é uma ação mental. Essa felicidade ou infelicidade é a sensação. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.